como investir em empresas chinesas através de ETFs, tanto no Brasil quanto no exterior. Se você tem uma conta na Avenue ou qualquer corretora internacional ou no Brasil em qualquer corretora, vamos falar aqui como que você pode investir em empresas chinesas. Bom, meu nome é Rafael Cisne, aqui a gente fala de investimentos, finanças pessoais. Se você gosta desse assunto, pense aí em se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e dar o seu like. Bom, por que investir na China? A China é um país que ele participa com 34% do crescimento global, né? Um único país. Então é uma economia realmente muito robusta. A gente teve aqui também dados que o PIB chinês cresceu 18,3% no primeiro trimestre de 2021, mesmo sendo um crescimento extraordinário, ainda veio um pouco abaixo das expectativas dos analistas, né? Então, não quer dizer que esse crescimento foi tão grande ou que vai continuar dessa forma, né? E eu vou falar aqui então como que você pode fazer investimentos tanto no Brasil quanto no exterior, com corretora nacional ou corretora internacional. Tem uma conta na Avenue ou qualquer outra corretora, você vai saber como investir, né, na China. Lembrando que aqui eu não estou dando nenhuma dica de investimento, né? Eu estou aqui apenas mostrando como que eu faço meus investimentos, o que eu gosto de fazer, como que eu gosto de diversificar. Não estou dando recomendação de investimento. Isso é um aviso legal, inclusive, que são normas que a CVM exige, né, para conteúdo desse tipo. Bom, então vamos lá. Por que investir na China, né? A gente estava falando que é uma economia muito robusta, que cresce bastante. A gente tem expectativa, muitos analistas falam que hoje ela é a segunda maior economia do mundo e que até 2030 ela deve passar os Estados Unidos, né, e passar a ser a primeira economia global, a maior economia do mundo, né? Então a gente tem, para investir no Brasil, um ETF que se chama China 11, com XINA11, tá aqui, ó. É um ETF disponível na B3, né, que ele é gerido pela XP. Isso não quer dizer que algumas pessoas confundem, então eu só posso investir se eu tiver conta na XP. Não. Qualquer corretora que você tiver, Banco Inter, Guides, Invest, XP, Rico, Clear, qualquer corretora, você vai lá no Home Broker aqui no Brasil e procura esse ETF XINA3, que vai ser um ETF de empresas chinesas, das maiores empresas chinesas. Eu vou falar também aqui de small caps na China também, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar de small caps na China. Então, para quem já sabe o que é o ETF, tudo bem. Para quem não sabe, ETF é um fundo, né? Exchange Trade Funds. É um fundo cuja cota é negociado na bolsa. Aqui no Brasil a gente tem poucos ETFs, entre 15 e 20, né? Mas quem tem conta fora, em corretoras internacionais, você tem à sua disposição ali mais de 1.000 ETFs, né? Dependendo da corretora que você tem conta. Então, na B3 a gente tem esse ETF, né, que ele segue o MSCI, que é como se fosse o BOVA11 da China, né? Aqui a gente tem um ETF que chama BOVA11, que ele pega ali as 60, mais ou menos as 60 maiores empresas do índice Bovespa. O MSCI China é o índice internacional, né, que é negociado na Bolsa de Nova York, que representa a economia chinesa, né? As maiores empresas, só que é muito mais empresas do que o BOVA11, tá? É muito mais mesmo. Então eu acho que eu vou falar inclusive primeiro aqui do ETF que a gente tem no exterior, porque o ETF brasileiro, né, o China 11, ele simplesmente não compra as empresas para compor o fundo, ele compra cotas do ETF internacional, que pode ser esse daqui ou qualquer outro ETF chinês. Então, se você tem uma conta na Avenue ou alguma outra corretora internacional, né, e quer comprar o ETF chinês através da sua corretora internacional, não no Brasil, você vai usar esse código aqui, ó, MCHI, MX. E esse ETF, né, esse ETF aqui é o que é como se fosse o BOVA11 para o Bovespa no Brasil. E ele é composto, né, por muitas empresas. Vou falar aqui das 10 principais holdings e dos setores que ele investe. Então, um ETF é uma forma boa de investir porque você já diversifica em vários setores e várias empresas.
né, você já tá, se você tem já uma conta internacional, já comprou, por exemplo, o SPY, né, o SPY, que é a bolsa americana, né, você está diversificando, você já saiu do Brasil, já dolarizou parte do seu patrimônio, está investindo em empresas americanas. Agora, com o MCHI, você está investindo em empresas chinesas, então você está diversificando o seu portfólio, né, de uma forma geográfica que você acaba ficando mais defensivo, protegendo, diversificando em muitas empresas, porque cada ETF tem muitas empresas ali dentro, então você está realmente diversificando seu portfólio em países diferentes, moedas diferentes, em empresas situadas em vários países ao redor do mundo. Então, esse OMX, né, o MCHI, ele tem 47% do patrimônio investido em tecnologia, depois tem 17% financeiro, consumos cíclicos, consumos não cíclicos, healthcare, né, saúde, industriais, materiais básicos, utilities, energia e telecom. Então, você vê que já está diversificando em vários setores. Aqui são só os top 10 setores. Em termos de empresa, 15% do fundo são ações do Alibaba, 14% da Tencent. Né? A Tencent é uma das maiores holds que tem na China. Vou até colocar aqui um pouco para você. Aqui, ó, o Alibaba é uma empresa seu valor de mercado é mais de 780 bilhões de dólares e a Tencent mais de 600 bilhões de dólares. Então você vê que são empresas realmente muito robustas. Né? O Alibaba vende para o mundo inteiro. A Tencent ela é uma hold que ela atua em vários ramos, né? Inclusive aquele WeChat, que é como se fosse o WhatsApp, pertence à Tencent. Então, pelo WeChat você faz pagamentos, faz transferências de numerários. Né? Na China, inclusive, eu acho que nem existe mais a moeda, né? Papel moeda. Todas as transferências de dinheiro você faz pelo WeChat. Você tem ali, você pode comprar, fazer comércio, entrar em portais da internet, comprar música, comércio eletrônico, jogos eletrônicos, serviço de internet, serviço de pagamento, entretenimento, inteligência artificial, né, soluções de tecnologia. Né, a Tencent é realmente uma empresa que ela é uma gigante, né, gigante. Então, eu acho que não dá para a gente ficar de fora, de ignorar, e já que a gente tem a possibilidade facilmente hoje de ter investimentos tanto pelo Brasil quanto pelo exterior, eu acho que vale a pena fazer esse investimento. Qual que é o ponto negativo? Né? O ponto negativo é que a China é a China. Eu sempre fico com a pulga atrás da orelha, porque a China ela é um país ditatorial, né? O regime ditatorial. Então o governo ele toma decisões por ele mesmo, né? Então as pessoas não são livres como é no resto do mundo, como na maioria dos países. Então, tem até um documentário na Netflix que chama China Rustle, não sei se você já viu, não sei se está disponível ainda, mas que mostra, inclusive, falcatruas de empresas chinesas que fizeram IPO na Bolsa Americana e que depois foram fazer a pesquisa, foram analisar direito, as empresas nem existiam ou existiam num volume, num tamanho muito menor do que era contado nos Estados Unidos nos IPOs. Sabe? Então a China ela consegue manipular qualquer tipo de informação, mas mesmo assim, uma economia que ela por si só ela representa 35% do crescimento global, então não dá para ficar de fora, mas também não dá para colocar todas as fichas ali, porque realmente pode acontecer algum problema e a gente ficar desiludido, né, com a rentabilidade do nosso dinheiro. Por isso que eu acho legal pelo ETF, porque esse ETF, que tanto faz, né, o China 11 no Brasil e o MCHI lá na Avenue ou em outra corretora, é basicamente a mesma coisa. Aqui no Brasil você vai ter um pouquinho mais de despesa, né, porque o ETF tem uma taxa de 0,3%, né, o ETF também tem uma taxa pequena, então você está pagando aqui no Brasil um pouquinho mais de taxa se você comprar aqui no Brasil. É um pouquinho mais caro, né? A administração 0,3%, não é tanto assim, não dá para também ficar sem investir por conta disso. Mas é a mesma composição, é a mesma coisa. O XINA 11, que é o ETF no Brasil, ele vai lá e compra cotas do MCHI ou de outro ETF com a mesma composição. Então, esse índice, olha aqui, ele tem mais de 700 empresas, né, que representam cerca de 85% do universo das empresas na China, de capital aberto, que perfaz ali um total de 2,7 trilhões
de dólares de valor de mercado. Então é realmente uma coisa muito grande. Então aqui, como eu já havia falado, alguns analistas aí falam que até 2030, segundo o FMI, né, a China vai passar os Estados Unidos e se tornar a primeira economia mundial. E entre 2017 e 2019, a China correspondeu a 35% do crescimento global. E em 2020, mesmo com os estragos da pandemia, foi um dos únicos países que teve crescimento positivo. Então, voltando aqui ao MCHI, é só você chegar lá na Trend ou qualquer corretora internacional, fazer essa pesquisa desse código MCHI e fazer ali o investimento. E quanto investir, né? Eu, particularmente, eu estou hoje posicionado nesses ETFs, tanto no Brasil quanto em corretoras internacionais. E outro ETF que eu vou falar de Small Caps agora, aproximadamente entre 5% e 6% do meu patrimônio todo. Então não é tanto assim, eu acho que vale a pena a gente aplicar, mas também não com com um volume muito grande, né? E para quem tem conta numa corretora internacional que não seja a Avenue, porque esse ETF que eu vou falar aqui agora é um ETF de small cap chinesas. Eu já possuo ele na minha carteira já há bem tempo, já há mais ou menos aí 1 ano e meio já, e ele tem trazido bons resultados, né? E é um ETF, ao contrário do MCHI, que é das large caps, das maiores empresas chinesas. Esse aqui é um ETF de small caps, né, de pequenas empresas. Vamos fazer um paralelo com o Brasil. No Brasil a gente tem o BOVA11, que é o ETF das grandes empresas, e tem o Small 11, que é um ETF de pequenas empresas, né, empresas menores, né, não são as empresas de maior liquidez na bolsa. Então a mesma coisa, o MCHI é de large caps, o ASHS é um ETF de small caps. Então eu nem coloquei o nome das empresas aqui, porque é um ETF muito diluído, tem inclusive 500 empresas, né, do universo gigante de empresas chinesas. Aqui tem um universo de 500 empresas, então é bem diluído, o que diminui bem o risco, né, e deixa o investimento menos volátil e, obviamente, com menos rentabilidade, caso você fizesse uma carteira concentrada e estudasse quais empresas você queria investir. Você pode fazer uma seleção pequena de empresas, mas aí você também aumenta o seu risco e aumenta a possibilidade de retorno. Aqui nesse ETF você tem ali 500 small caps chinesas, é um ETF que eu tenho na carteira e que eu acho que vale a pena. E ele está bem distribuído também aqui, 20% em materiais básicos, aí tem o setor industrial, tecnologia, consumos cíclicos, saúde, financeiro, consumos não cíclicos, energia, utilities e telecom. Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe sua sugestão, suas sugestões e dúvidas aqui abaixo, que eu terei um prazer de fazer um vídeo te respondendo ou utilizando as suas sugestões para novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.